E aí, corretores e corretoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Porto Educast. Muito prazer, eu sou o Rogério Lourenço da Porto Educ. A gente está começando agora um episódio novinho em folha, fresquinho para vocês, para falar de negócios, para falar de inovação, para falar de vendas, para falar de futuro, de cuidado. E o episódio de hoje a gente vai falar de cuidado, de futuro. A Porto tem um projeto, tem uma iniciativa muito linda chamada Regenera. O Regenera, a gente vai contar para vocês no detalhe como que funciona, mas basicamente, pessoal, é uma estratégia de sustentabilidade que a Porto tem como meta e compromissos que a gente deseja atingir até 2030, e para contar como que isso vai funcionar e como você pode ajudar, eu trouxe a Viviane Pereira, que é do time de Gente e Cultura aqui da Porto. Ela atualmente é a nossa gerente de sustentabilidade e diversidade aqui no grupo e tem mais de 20 anos de experiência nesse assunto, nesse ramo. Vivi, seja muito bem-vinda ao Porto Educast. O prazer é meu, estou super feliz de estar aqui, principalmente falando com você, mais com os corretores. Acho que o corretor ele tem um papel fundamental nessa estratégia, né, que você já falou na abertura, que é o Regenera, que é o nosso programa de sustentabilidade. Então prazerzaço. O prazer é o meu. E quando a gente fala desse assunto, olhando para o futuro, né, que é onde a gente está, onde a gente vive, o que a gente deixa de legado para a sociedade, esse nome Regenera é o nome desse projeto da Porto. O que é o Regenera, para a gente saber aqui? Todo mundo ficar alinhado, né, na mesma página. O Regenera e o próprio nome, ele já dá uma mensagem que a gente passa de trabalhar a questão de sustentabilidade do ponto de vista de só mitigar alguns riscos ou impactos que a gente tem na sociedade, mas principalmente um olhar de impacto positivo, que é regenerar. Então, esse é o nome do nosso programa de sustentabilidade, que é a Estratégia de Sustentabilidade da Porto 25 até 2030. Então, esse é o nosso programa, e este programa ele é composto de alguns ingredientes e que, com certeza, e é isso que a gente vai compartilhar aqui com os corretores, como que essa estratégia se conecta, né, com um papel fundamental que o corretor tem no nosso negócio. Que legal, é um olhar assim para o cuidado, que a Porto ela já faz isso muito bem, vocês corretores já fazem isso muito bem, que é cuidar dos nossos clientes, cuidar de quem a gente ama, cuidar do patrimônio de quem a gente atende também, e a Porto está olhando para esse cuidado de forma de regenerar aí um futuro bem próximo, né? Exatamente. Como que isso conecta com os corretores assim na prática, Vi? Perfeito. Primeiro que o Regenera, como a gente já mencionou, né, é um programa de sustentabilidade, e esse programa ele está estruturado em 4 grandes pilares, né? E aí, rapidamente falando desses pilares, acho que todos eles se conectam com acho que as atividades e o papel mesmo que o corretor tem dentro do negócio da Porto, mas tem um pilar que é fundamental, essa parceria com os corretores, né? O papel do corretor. Mas esses 4 pilares, o primeiro pilar é um pilar de valorização do capital humano e impacto social, e aí a gente fala muito especificamente das pessoas, né, do Grupo Porto, como a gente trabalha a questão de diversidade e inclusão, capacitação de pessoas, promoção de pessoas, mas o impacto social também, principalmente pensando nas comunidades ali do nosso entorno. E tem o Instituto Porto, né, que este ano, inclusive, está completando 20 anos. Então, como a Porto ela vem atuando o desenvolvimento dessa comunidade, não só a nossa comunidade interna, mas também essa comunidade externa. O segundo pilar é um pilar que ele fala basicamente da gestão ambiental da Porto. E aí com 2 assuntos principais que são muito relevantes para o nosso negócio. O primeiro é mudanças climáticas, que também conversa muito com o corretor e o papel do corretor neste processo de como a gente apoia e ajuda nessa transição, né, para uma economia de baixo carbono, mas ao mesmo tempo pensando na segurança e no cuidado das pessoas quando a gente está falando de questões ambientais. Faz total sentido. A gente está vendo o mundo de ponta cabeça, né? Pois é. Os estados, a gente viu ano passado muitas chuvas, esse ano voltando de novo, e isso atinge quem está na ponta, que é o cliente, né? E o corretor oferecendo proteção, cuidando do patrimônio, da vida das pessoas, conecta totalmente. Com certeza. Dentro desse pilar ainda, nós temos o assunto de circularidade, que daí ele tem uma conexão muito direta com a Renova, que é uma unidade de negócio da Porto, que é exatamente trabalhando a questão de circularidade de peças, né? Então a gente tem os nossos carros
sinistrados e como a gente faz a reciclagem desses carros. Inclusive, a gente tem uma meta pública de até 2030 dobrar o número de carros reciclados. Que legal. E será que todo mundo conhece o Renova? Corretor, já ouviu falar do Renova Ecopeças? Um e-commerce para você entrar e verificar. A gente tem, como a Vi falou, né? A gente, esses carros que são sinistrados, a gente reaproveita as peças que estão em ótimo estado, que dá para revender, e revende para quem tem a intenção da compra por um preço mais acessível, fazendo essa peça girar, movimentar o mercado, movimentar a economia, evitar a produção de menor... novas peças, e também diminuir descartes e lixos, porque vira sucata se a gente não usa, né? Exatamente. Quando faz girar esse mercado... Olha que legal como a gente vai conectando, né, soluções em todos os pontos. Exato. Então existe um site, corretor Renova Ecopeças, você pode comprar com desconto, o seu cliente pode comprar também com desconto, sendo cliente Porto. É o que eu falo, por exemplo, uma colisão frontal que o cliente tem, às vezes bateu até o motor, deu PT, mas do volante para trás o carro tá zero. Ele comprou há 2 dias atrás. O que vai fazer com esse volante para trás que está impecável? Revender, né? Exato. E o cliente recebe a indenização integral. E a Renova, ela tem toda uma rastreabilidade dessas peças, tudo etiquetado, com etiqueta, exato, com etiqueta do Detran. Então tem, de fato, inclusive um processo de trazer de uma forma mais positiva esse mercado que, se não bem cuidado, né, tem questões aí inclusive de transparência. Então, o Renova, inclusive, ele é benchmark para o próprio Detran, de como a gente faz o tratamento de carros sinistrados. Que incrível, que incrível. Mas voltando no pilar, né, do Regenera, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, e esse pilar ele tem uma conexão fundamental com o corretor, né, o papel do corretor nesse processo, que é um pilar que fala sobre produtos e soluções sustentáveis. Então a gente tem uma meta pública com relação a isso, que de 2025 até 2030 é comercializar 13 bilhões através de produtos de impacto ou produtos sustentáveis, e aí tem coisas do tipo seguro residencial, e a gente tem ali a cláusula de alagamento, por exemplo, né? Muito conectado com as questões que aconteceram ano passado. Sim. Né? Então, assim, qual que é o papel do corretor nesse momento, né? O corretor, ele tem toda a capacidade técnica de fato fazer, e aí eu vou usar a mesma palavra, né? De fazer uma venda mais técnica do seguro. Acho que para leigos, fazer a contratação de um seguro não é tão trivial, e aí o papel do corretor é fundamental nesse aspecto. E quando a gente está olhando para a questão de ampliar o cuidado e a segurança das pessoas, falando especificamente no tema de mudanças climáticas, sem o corretor a gente provavelmente não consegue avançar o tanto que a gente quer avançar nessa agenda. Porque quem está ali na ponta ouvindo o cliente, né, entendendo ali onde o cliente mora, como que é a rotina desse cliente, é o corretor. Então ele tendo essa expertise de entender como a Porto consegue proteger ele, né, dentro de todas essas possibilidades. Isso é essencial para o corretor ter uma venda super consultiva, fazer uma fidelização de carteira, seu cliente ter a cobertura e ter a garantia se algum imprevisto acontecer com ele, graças à sua ajuda. Então isso é especial demais, muito legal ter esse compromisso. Exato. Dentro desse pilar ainda, a gente vem trabalhando o conceito de inclusão securitária, e aí tem vias muito inovadoras para a gente trabalhar. Então, internamente, primeiro a gente está chegando na conceituação de fato do que a gente entende o que é inclusão securitária, e a gente nessa avenida a gente também entende que o corretor ele é fundamental. Então, a partir do momento que internamente a gente tem esse conceito um pouco mais claro, a ideia é começar a trabalhar essas questões com o corretor também, porque é o principal contato com os nossos clientes. Então, em algum momento o corretor ele vai ser envolvido nessa jornada, que é uma jornada que para mim fica muito claro qual que é o potencial que a Porto tem, e não, obviamente, não a Porto sozinha, mas principalmente todo esse ecossistema dela, né? O ecossistema da Porto, ele é muito complexo, o que traz alguns desafios, mas ao mesmo tempo, e eu sempre brinco assim, né? O tamanho do desafio também é o tamanho das oportunidades que a gente tem. Então, aproveitar esse ecossistema, essa complexidade, esse tamanho, a capilaridade que o nosso ecossistema tem, e o corretor ele é fundamental nesse processo, para a gente conseguir garantir esse impacto que a gente quer.
E aí, aproveitando que eu estou falando dessa complexidade, né, desse ecossistema da Porto, isso está conectado com o último pilar e o quarto pilar, que é a valorização da cadeia de valor. E aí, aqui eu estou falando de todo o ecossistema mesmo da Porto, não só o corretor, mas as oficinas referenciadas, a nossa rede credenciada de saúde, os nossos prestadores de serviços, obviamente, os corretores, centros automotivos da Porto. Os centros automotivos, exatamente. Toda aquela musculatura que é necessária em conjunto com a Porto, né? A Porto sendo o núcleo disso, mas que a partir do momento em que a gente movimenta isso numa vibração positiva, o nosso impacto ele é muito mais amplo. Então, esse quarto pilar de valorização, ele primeiro passa por uma questão da gente avaliar qual que é a maturidade dos nossos parceiros de negócio com relação à sustentabilidade, mas principalmente a partir dessa avaliação e entendimento de maturidade, como que a gente também desenvolve essas partes interessadas, né? Que a gente chama o nome bonitinho de ser parte interessada, mas como que a gente desenvolve essas partes interessadas para que eles também se desenvolvam nessa agenda de sustentabilidade. Então, provavelmente esse também é um processo que a gente gostaria muito de caminhar junto com os corretores. Você falou de inclusão securitária agora, teve um momento de um treinamento que um corretor perguntou o que é inclusão securitária, né? Isso é muito interessante, que às vezes a gente fala dessa forma, parece algo mais interno como o Porto, mas é algo que pode vir da atitude do próprio corretor mesmo, né? Nada mais é inclusão securitária do que a gente aumentar a cultura do consumo, da contratação do seguro, da prevenção e da proteção com quem não consome ainda. É você oferecer seguro para mais pessoas, para um volume maior de interessados. A gente está eu falei isso hoje, inclusive, num papo, que a gente está numa estatística há uns 10, 15 anos, que é a estatística do seguro alto, que só 30% da frota nacional tem seguro e os outros 70% não tem. Uhum. Então, a cada 10 carros na rua, só 3 tem seguro. E aí a gente falou, poxa, isso não mudou? E não mudou. Por quê? Essa inclusão securitária ainda está muito baixa, as pessoas não têm a cultura, às vezes só sente a dor quando acontece de fato, né? Quando dizem que a água bate nas costas, e aí vem o arrependimento de não ter feito. Então, a importância do corretor fazer essa inclusão e essa oferta para um maior volume de pessoas, a venda é ótima, é claro, mas pensa, a gente está protegendo riscos, a gente está prevenindo prejuízos. E isso, gente, quando se acontece com o cliente, ele agradece esse corretor para a vida inteira, por ter alertado, por ter feito essa prevenção, ter feito essa oferta, não é, Vi? Exato, Ru. Você sabe que eu também tive um papo e a gente falou exatamente sobre o mesmo número. Essa semana a gente fez o kick-off dessa parte de conceituação de inclusão securitária e foi exatamente esse número, assim. Inclusive foi a Patrícia Coimbra que trouxe, né? Ela já tem uma experiência no setor segurador anterior a Porto. Isso já faz um pouquinho mais do que 10 anos e, de fato, o número talvez ele ande um pouco de lado ali, um pouco de 2% para mais, um pouco para menos, mas o número, de fato, não muda quando a gente faz esse recorte do seguro alto, né, desses 30%. E aí, assim, o que eu acho muito positivo dessa agenda quando a gente fala de inclusão securitária, que é uma agenda que é porque a gente pode pensar a inclusão securitária de duas formas. Uma nessa que você comentou, que é, de fato, aumentar a carteira, e aí, quanto mais pessoas seguradas, maior a gente está fazendo, de fato, essa inclusão securitária. Sim. Mas tem um recorte também que pode ser um recorte social, de impacto social, porque tem pessoas que não são seguradas ou não estão seguradas por uma questão de educação mesmo, e aí da mesma forma que a gente trabalha educação financeira, é necessário ter uma educação securitária, corretor é fundamental nesse processo, mas tem uma fatia da população que tem algumas questões que são financeiras de fato. Tem uma questão educacional, mas tem uma questão de acesso mesmo financeiro a isso.
Como que a gente pode trabalhar isso? Que tipo de produto, qual que é a esteira de concepção de um novo produto que eu também consiga abarcar uma fatia da população que talvez hoje, num processo de prototipação de produto, não necessariamente eu consigo atingir. Então, a gente trabalha essas duas... Na verdade, o nosso interesse, de fato, é trabalhar essas duas avenidas. E por isso que eu acho que é muito positivo, porque não é esta avenida de só ampliar a quantidade de pessoas seguradas, independente do aspecto social, mas também do aspecto social. E aí eu acho que é, de fato, uma relação ganha-ganha. Com certeza, e quando você fala de a questão financeira, que é muito forte, claro, a Porto tem produtos que a gente consegue penetrar esse cliente que não tem o acesso a um investimento maior em um seguro mais completo, com muitos benefícios. Então a gente tem produtos para residência que são essenciais, que custam R$19,90 por mês, R$24,90 por mês, que já garante uma proteção para a residência de quem está exposto a um risco, um seguro por assinatura, que é uma cobrança mensal também, mais acessível para quem ainda não tem um seguro do alto e se vê numa situação de risco com aumento de chuva, com aumento de roubo, de furto, né? Então a Porto vem pensando também nesses produtos mais compactos para preparar o mercado para a inclusão securitária. Isso é bem legal, a gente vê o acompanhamento e vem vários produtos, a gente vê vida, a gente vê saúde também, passando por toda essa mudança, né? Perfeito. Desses 13 bilhões que eu mencionei, que é o nosso compromisso público até 2030, ali a gente fez um estudo do portfólio atual da Porto, e aí obviamente tem ali esses que você mencionou, né, de seguro por assinatura e tudo mais, porque são produtos que você consegue de alguma forma dar um pouco mais de acessibilidade financeira especificamente. Tem o produto do Porto Saúde, que é o Porto Bairro, a gente entende que também é um produto que dá um acesso à saúde, né, de pessoas que anteriormente não tinham esse acesso, e tem alguns produtos também do Porto Bank, né? Então, hoje a gente vem trabalhando com essas 3 unidades de negócio, mas também pensando no futuro daquela inovação que não desse portfólio que já está e que a gente precisou fazer pequenos ajustes, mas como que eu também consigo e começo a pensar num outro tipo de vestimenta desses produtos para atender uma camada que, por enquanto, a gente não está tão acostumado a trabalhar. Que legal. Eu ia fazer uma pergunta, inclusive, de como que o corretor ele pode colaborar, contribuir para a Porto com essas iniciativas que a gente está mencionando no dia a dia dele, na corretora dele, nos negócios dele. Acho que o primeiro passo é o que a gente já está falando, né? Da inclusão securitária, de fazer a conscientização desses clientes. O que mais que a gente pode levar ali na ponta para o corretor, Vi? Eu acho que fora esse, que é específico e muito conectado com o negócio, né? Porque a gente está falando de portfólio de produtos e como a gente amplia o oferecer esses produtos para os clientes, mas eu acho que no dia a dia do corretor dele, enquanto a própria operação dele, tem algumas iniciativas importantes, assim, né? A gente faz na Porto o nosso inventário de gases de efeito estufa, por exemplo, que são as emissões de CO2 e que compõem a pegada de carbono da Porto, e tem uma fatia da nossa pegada de carbono que vem da própria operação desses corretores. E aí temos um desafio, temos um compromisso de reduzir a nossa pegada de carbono, e tem uma parte dessa pegada que é correlacionada à nossa cadeia de valor. A partir do momento que eu, enquanto companhia, me comprometo a fazer uma redução dessas minhas emissões, automaticamente eu preciso engajar essa minha cadeia de valor, que o corretor faz parte. Então, por exemplo, iniciativas, e eu já sei que existem iniciativas nesse sentido, mas acho que é bom reforçar, né, e engajar aqueles que ainda não têm alguma coisa implementada nesse sentido, mas escritórios que podem fazer ou implementar iniciativas de eficiência energética, por exemplo, né, porque parte da pegada de carbono está muito atrelado ao uso de energia elétrica. E no nosso setor, né, que é um setor basicamente, quando a gente fala de uso de recursos naturais, a gente é muito intensivo em energia elétrica. Aqui está tudo ligado. A gente usa bastante energia elétrica e não vai ser diferente nas corretoras. Então, pensar em iniciativas que podem ajudar a redução do consumo de energia é algo muito factível de acontecer. Isso, inclusive, tem um impacto financeiro positivo, né? A partir do momento, o que eu acho muito bacana quando a gente fala da agenda ambiental é que, obviamente, não é 100%, mas
quase que 100%, quando eu penso em iniciativas de redução do meu uso de recurso natural, ele impacta numa redução do meu custo financeiro também. Total. E isso é positivo para o corretor, isso é positivo para a gente, porque impacta também na nossa pegada e reduz a nossa pegada de carbono. Então, eu acho que, assim, uma das maneiras, fora essa específica, né, de portfólio de produto, eu diria que é essa parte ambiental. Eu acho que ainda no aspecto social, essa questão de educação securitária é fundamental, e começar a pensar numa questão de avaliação mesmo daquelas pessoas em que eu faço negócio, né? Tem, principalmente no seguro rural, por exemplo, tem uma nova regulamentação que traz toda uma responsabilidade, uma corresponsabilidade para todos os envolvidos aqui naquele processo, de como eu faço uma avaliação para aquele que eu estou oferecendo seguro. Então, no caso específico do seguro rural, tem uma questão da gente garantir um processo de devida diligência, né? Então, para quem eu ofereço o seguro, de fato, ele tem todas as questões ambientais ali de acordo, ele está em compliance. Então, acho que tem um papel fundamental do corretor, que é, primeiro, entender todo esse movimento do mercado que está acontecendo, ter o conhecimento, porque a partir do conhecimento ele consegue fazer esse tipo de avaliação e buscar fazer negócios com aqueles que também estejam preocupados ali naquela agenda mais positiva de sustentabilidade. Que legal. Gente, eu tenho certeza que vocês nem imaginavam. Quanto mais a gente vai abrindo janelinhas, a gente vai descobrindo quantas oportunidades vão se conectando, né? Olha, a gente falou aqui da questão da sustentabilidade, olhando para consumo de energia, olhando para o rural, olhando para cuidado com patrimônio, casa, carro, placa solar. A gente tem até consórcio hoje para placas solares também, para a gente conseguir aumentar, né, o número de instalações de pessoas que têm acesso à energia solar. E aí, você está falando aqui, eu estou falando, cara, eu nunca pensei nisso, eu estou falando que faz total sentido. Muito, muito legal. A gente tem até 2030 para cumprir, né, esse nosso compromisso. Uhum. Vai ter uma forma da gente acompanhar, os corretores saberem como que está o andamento dessas inovações, de todo o que a gente vem fazendo, vendo se esse resultado está perto, se dá para a gente dar um gás para contribuir ainda mais com o atingimento? Com certeza, Rô. Primeiro que eu mencionei que o Regenera, ele está baseado nesses 4 pilares, e cada um desses 4 pilares existem os compromissos públicos, né? Uhum. Então, são 11 compromissos públicos que a gente divulgou recentemente. Acho que mês passado a gente divulgou isso para o mercado. Tem algumas matérias, inclusive, em jornais, que saiu um pouco dessa estratégia, desses compromissos. E a gente tem um plano de comunicação também para garantir não só internamente o monitoramento desses compromissos, mas a transparência também. Então, temos os nossos canais oficiais, né? O próprio site da Porto, o blog da Porto. O blog da Porto, exatamente. O perfil de Instagram, por exemplo. Os canais de comunicação direta com os corretores, mas principalmente o nosso relatório de sustentabilidade. Então, anualmente, a gente tem um relatório de sustentabilidade que ele não só conta a história do último ano, de tudo que foi feito, mas principalmente traz essa transparência de mostrar qual que é o nosso compromisso e como a gente está avançando nesse compromisso. Então, com certeza, acho que cada vez mais esse assunto vai fazer parte das matérias de comunicação e informação, não só para o corretor, mas para todo esse ecossistema. Com certeza. Vi, então vamos fazer uma recapitulação dos 4 pilares que a gente passou. Perfeito. Primeiro, olhando para pessoas, trazendo diversidade no time, trazendo oportunidades de mercado. Olhando também para fora, a gente falou do Instituto Porto, que a gente está fazendo 20 anos. Inclusive, eu já dei aula no Instituto. Que legal! A gente tinha um curso ele era um curso chamava Jovem Seguro, não lembro o nome de fato, mas a gente preparava jovens para o mercado de seguro, porque corretor de seguro ele tem muita carência de achar pessoas qualificadas para trabalhar, que já tenha conhecimento do ramo. Então, a gente preparava um banco de talentos e oferecia esse banco de talentos prontinho para os corretores fazerem seleção, contratação. Inclusive, foi com a Rosana, um abraço, um beijo, ela participou desse projeto comigo, foi muito legal, muito bonito. E aí a gente olha para o pilar 2, que é o
de estratégia climática e circularidade, que é um bloco ambiental, mas especificamente de mudanças climáticas, né, e da atividade da Renova. Ótimo. O 3? O 3 é produtos e soluções sustentáveis. Sustentáveis, que a gente tá bem, mas a gente vai ainda conseguir aumentar ainda mais essa penetração também. E o 4? E o 4 é a valorização da cadeia de valor. Ótimo. Que tem aí como um elo, um dos elos principais dessa cadeia de valor os nossos corretores. Ah, e sim, gente, vocês viram que incrível a Porto olhando para todo esse cenário, esse cuidado que a gente vê a Porto tendo com o mundo, com o planeta, com a sociedade, com pessoas, né? Pessoas sempre vão ser o núcleo do negócio, o núcleo de tudo. É de encher o peito de orgulho e fazer parte de uma empresa que tem esse cuidado e essa preocupação. Gente, de verdade, são poucas que fazem isso e a gente vê pela TV, por jornais, tanta coisa acontecendo que a gente fica com o coração angustiado, mas saber que se cada um fizer a sua parte, se cada empresa tiver iniciativas assim, pensando no futuro como a gente faz, acho que a gente tem grandes caminhos aí para a gente alcançar e bons resultados num futuro próximo. Vivi, quero passar a palavra para você, se despedir. Voou, já passaram aqui um tempo, a gente fica conversando quando o assunto é bom, a gente não vê a hora passar, mas te deixar aqui à vontade para fazer os seus recados finais, se quiser dar algum recado para o corretor, chama ele aí para essas iniciativas. Com certeza. Bora lá. Bora lá. Primeiro, te agradecer, Rô, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais sobre o Regenera. Um prazerzaço poder falar com os corretores. E eu acho que a mensagem principal é só reforçar, de fato, o entendimento que a gente tem que o corretor, ele é uma peça fundamental, né, no Regenera, né? A gente quer regenerar o planeta junto com os corretores, para os corretores, né? Junto com as pessoas, para as pessoas. Então, o convite é esse. Acho que existem fontes de mais informação com relação ao Regenera, mas eu tenho expectativa de que a gente possa ter mais conversas como essa. Com certeza que esse assunto possa estar mais presente na rotina do corretor todos os dias, né, Vi? Perfeito. Legal. Corretores, gravem esse nome, Regenera. A gente vai falar muito sobre isso ainda com vocês. A gente fala muito de vendas, de negócio e Regenera está conectado com isso também, né? No final das contas, essa conscientização, essa inclusão securitária, tudo gera negócio também para a corretora. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Fica ligadinho que logo logo a gente tem episódio novo aqui no YouTube e também no Spotify. E deixa aqui o seu like, deixa um comentário pra gente. Que vocês tiverem de dúvida, a gente responde com o maior carinho, com o maior prazer, tá bom? Então, um forte abraço, corretores. Até o próximo episódio. Sucesso! Tchau, tchau. Até mais.